Vamos a mais uma videoaula sobre termopares. Termopares módulo 15. Cabos de compensação, erros em função do comprimento. Essa videoaula, o pessoal muitas vezes escreve solicitando quais os erros que podem ocasionar na medida em função do comprimento do cabo do termopar. Nessa videoaula, nós vamos ensinar como calcular e no final a gente vai chegar a uma conclusão quanto aos erros que esses cabos acabam acrescentando na medida. Então, aqui é uma videoaula bem interessante, que além de a gente ensinar como calcular, nós vamos chegar a conclusões muito interessantes no final, que aí vai acabar ajudando no dia a dia do pessoal que usa cabos de compensação e não usam, por exemplo, transmissores de 4 a 20, no sentido de eliminar erros de temperatura em função do cabo. Então, aqui a gente vai tirar algumas conclusões muito interessantes no final. O cabo termopar, quando dimensionado, precisa ser cuidadosamente observado a sua bitola, a fim de verificar se a metragem a ser utilizada não vai interferir na precisão requerida. Aqui temos um estudo sobre este problema, muitas vezes não considerado quando do dimensionamento dos cabos termopares. Esse é o circuitinho que nós vamos usar a partir de agora para entender esses cálculos. Na figura abaixo, temos que a resistência RCT, onde está a resistência RCT? É a resistência do cabo termopar, CT de cabo termopar. Então, aqui existe uma resistência que nós estamos colocando ela aqui como se fosse a resistência do cabo termopar. Temos ainda a tensão ETC. ETC o que é? A tensão do termopar na junta quente, que é a força eletromotriz fornecida pelo termopar, que é da tabelinha de força eletromotriz que a gente encontra nos catálogos. E a RAP. RAP o que é? É a resistência de entrada do registrador ou do aparelho indicador. Então, ela está representada por uma resistência RAP. E a tensão sobre essa medida a ser feita pelo aparelho. Então, temos a RAP e a tensão sobre a resistência do aparelho, ou aparelho indicador ou registrador. Aqui a gente só está identificando os elementos aonde a gente vai começar a fazer os cálculos. Nós temos uma tabela que aqui eu resumi como tipo J, tipo K, tipo T, tipo E. E representando aqui as temperaturas que o cabo está sendo submetido. Então vamos entender um pouquinho aqui. Tabela orientativa dos valores em micro-ohms por centímetro para alguns tipos de termopares. As temperaturas indicadas são as que o cabo termopar sujeito ao ambiente que se encontra. Então, essas temperaturas é onde o cabo está. Então, vamos supor que eu fiz uma ligação de um cabo e esse cabo está a 30 graus. Então, nós vamos usar esses valores, 20 graus, esses valores, em função do tipo de termopar que nós escolhemos. Os valores na tabela representam a soma do condutor positivo e do condutor negativo, quer dizer, os dois condutores, tanto a ida como a volta, fechando o circuito. Então, esse RCT aqui, ele indica como se fosse a resistência dos dois condutores. Essa aqui é a formulinha que a gente vai usar. Veja, no slide que nós vamos passar a seguir, nós vamos pegar um termopar tipo K a 20 graus Celsius. Tipo K, 20 graus Celsius, dá um valor de 0,1000. Então, vamos entender o que é isso. Aqui está, 0,1000, só para a gente não perder aqui a situação. Vamos então fazer a seguinte suposição. Termopar tipo K, com cabo de 24 AWG, o diâmetro do condutor é de 0,51 milímetros, com 50 metros, instalado em uma temperatura ambiente de 20 graus, quer dizer, 20 graus tipo K, na tabelinha anterior, vamos na tabelinha anterior, 20 graus tipo K, 0,1000. Então, é esse valor em azul que nós colocamos aqui. Ligado a um indicador ou registrador com 10 megohms de entrada. Como é que nós fazemos esses cálculos? Primeiro a gente vai ver a seção do cabo, que é πr ao quadrado. Π vezes 0,51 milímetros, que é o 0,51 aqui ao quadrado,
nós vamos ter um resultante aqui de 0,2043 milímetros quadrados. Na formulinha que a gente estava usando RCT 0,1000, que nós encontramos na tabela anterior, vezes 50 metros, que é a quantidade de cabo que nós estamos colocando aqui no nosso probleminha, dividido por 0,2043, que é a seção que acabamos de encontrar do cabo em milímetros quadrados. Esse valor vai dar em ohms, 24,47 ohms. Desta forma, a medida a ser feita pelo registrador, o indicador, será a tensão sobre a resistência RAP, que é essa resistência aqui do aparelho. E assim temos um divisor de tensão que calculamos da seguinte forma. VAP é igual a 10 megohms. 10 megohms o que é? A resistência do aparelho. Vezes E, dividido por 10 megohms novamente, mais a resistência que nós encontramos aqui do cabo, 24,47 ohms, que é esse valor aqui. Esse resultado seria que a tensão AP seria 0,9999 vezes E. Então vamos guardar essa fórmula que a gente vai usar no slide posterior. Então está aqui a fórmula 0,9999 vezes E. Com valores completos temos. Então vamos entender que nessa divisão aqui, se a gente colocar todas as casas decimais, porque aqui é um valor que se a gente não colocar todas as casas, a gente não vai entender muito bem esses cálculos. Então aqui colocamos todas as casas decimais, então a gente começa a ver aqui no final 97553 vezes E. Concluindo, temos que a tensão a ser medida será por volta de 0,0002% a menos que o real. Então, veja bem, numa situação dessa, a interferência que o cabo dá é de 0,0002% a menos na leitura. Então, é muito baixo. Vamos fazer um outro exemplo. Um termopar tipo K, agora com um cabo de 1,5 milímetro quadrado, com 50 metros, instalado a uma temperatura de 20 graus. Quer dizer, é o mesmo problema, só estamos mudando aqui a bitola do cabo. Ligado ao indicador, o registrador, com 10 megohms de entrada. A mesma coisa. O 0,10 lá da tabelinha nossa, tipo K, 20 graus, 50 metros, 1,5 milímetros quadrados, aqui não precisa calcular, porque ele já está dando a seção do cabo como 1,5 milímetros quadrados, temos a resistência de 3,333, quer dizer, nós aumentamos a seção do cabo e a resistência caiu. Logicamente, o valor de interferência também vai cair. Então, você vê que para 50 metros, a interferência de um cabo de compensação é extremamente pequena, praticamente irrisória. Vamos completar aqui com a tensão VAP. 10 megohms vezes E, dividido por 10 megohms, mais a resistência que nós encontramos lá, daria 0,9999 vezes E. Novamente, se a gente não colocar todas as casas, a gente não vai entender, porque ele interfere tão pouco que se a gente não colocar todas as casas, você não vai entender o quanto vai interferir no final. Então aqui só modificou o finalzinho, 9666. Concluindo, temos que a tensão a ser medida será por volta de 0,00003% a menos. Tanto de 24 AWG como de 1,5 milímetros quadrados apresentam para 50 metros de uso de cabo termopar tipo K valores de erro muito baixos, mas é claro que o aumento do valor dos cabos a serem utilizados e com aparelhos com valores muito baixos de resistência de entrada, isso pode trazer grandes problemas. Mas veja bem, na prática, o cabo de compensação, ele interfere muito pouco, muito pouco. Então, aqui a gente acabou de fazer os cálculos provando isso. Eu lembro que há uns 15, 20 anos atrás, onde ainda os transmissores de temperatura não eram largamente utilizados, existiam cabos de compensação nas indústrias que eles usavam aí 500, 1.000, 2.000 metros de distância para ligar termopares. Então, aqui vocês podem fazer como uma lição de casa uma situação de uso de cabos para 1.000
metros, 2.000 metros, 3.000 metros. Então, muita gente escreve tendo dúvidas se um cabo de 10 metros, um cabo de 5 metros, um cabo de 15 metros pode ocasionar erros na medida. Então, aqui a gente fez um exemplo de uma bitola de 24 e uma de 1,5 milímetros quadrados, que é muito utilizado aí na vida real. E o erro que ele dá para 50 metros é infinitamente muito pequeno, muito pequeno. Então, aqui acaba tirando uma dúvida aí do pessoal que pede, normalmente escreve, pedindo para tirar essa dúvida. Aqui a gente está ensinando como calcular. Fim do curso Thermopares módulo 15. Neste módulo foram abordados os seguintes tópicos: erros com relação a cabos de compensação, erros ocasionados pelo comprimento do cabo de compensação, e nós ensinamos aqui como fazer esses cálculos. Analisamos processos industriais com o objetivo de melhorar a vida útil de termopares e, em caso de dúvidas, entrar em contato. Visite e consulte, quando necessário, o site do autor, Portal Termopares, www.termopares.com.br, desde 2004. E agora, com 10 anos, nós pegamos todo o conteúdo de PT100 desse site e transformamos até para facilitar a busca, o entendimento, o estudo do pessoal que busca informações. Agora temos o portal PT100, www.pt100.com.br, que foi colocado no ar este ano, 2014. Meu nome é José Eduardo Toselli, meu e-mail termopares@uol.com.br. Meu muito obrigado.